Luiz Felipe CS Maú mandou sempre, toda semana. Sempre aqui. Muito obrigado. O Pixel, o superchat aqui pra gente, deixando o meu abraço semanal. Queria saber do André algum bastidor do doping do Jobson. Olha. A gente vai entrar no assunto Jobson já. Se você quiser segurar ou a gente começa agora. Vamos embora. Vamos falar de Jobson. Quer acabar aquele assunto antigo? Vamos pra frente. Bom, vamos começar pelo começo. Como é que o Jobson chega no Botafogo? Jobson tá jogando no Brasiliense, né? Sim. Brasiliense, se destacando lá. Uhum. O Anderson me fala sobre ele. E a gente, naquela época, como é que funcionava? Eu sempre deixei o Anderson tocar o futebol. E eu ficava institucionalmente, né? Protegendo, blindando, né? E, evidente, participava das decisões. Mas ele trazia a coisa mais ou menos pronta. E dizia, é isso, aquilo, não sei o que e tal. Custa tanto e tal. O Botafogo começou a ter um analista de desempenho, que o primeiro foi o Jair Ventura. Uhum. Ele era estagiário na época, eu efetivei ele como analista de desempenho. Depois a gente traz o Marcelo Xavier, que é excelente. Que, inclusive hoje, eu peço desculpa, ele me convidou para uma palestra que teve lá na Cidade da Música. De futebol, hoje e ontem o Oswaldo de Oliveira deu, hoje deu ele, e eu não pude ir, ele queria que eu fosse tudo, mas infelizmente não pude ir, porque para estar aqui hoje eu tive que trabalhar mais cedo na cafeteria para poder vir para cá à noite, então não pude ir. Um grande abraço, Marcelo, trabalhou com o Miro também, trabalhou com o Dutra também, e aí a gente tinha esses analistas de desempenho que a gente falava, a gente quer um jogador assim, assado e tal, e eles apresentavam, e aí a gente geralmente apresentavam 2, 3 nomes, e aí a gente ia decidir. A gente tinha um comitê, que era eu, o Anderson, no começo o Cláudio Good, que era o vice-financeiro, depois era o Marcelo Murat, e o Maurício, que era o presidente. Então a gente preparava a proposta, e nos reuníamos com o financeiro, para o financeiro dar o ok se tinha condição de trazer ou não o jogador. E aí, se tem condição de trazer, porque, assim, você quando faz uma contratação, você fala, você vai gastar 10 milhões. Mas assim, num clube sem dinheiro, como era o Botafogo e tal, nunca vão ser 10 milhões pago à vista. Né? Vai ser tudo diluído pelo tempo de contrato. O máximo você vai pagar umas 3 ou 4 parcelas de luvas, e que são maiores um pouquinho, o resto é diluído no contrato, para pagar comissionamento, tudo é colado no contrato, porque você não tem condição de chegar e pagar à vista. Bom, no caso do Jobson, a gente faz uma parceria com o Brasiliense, né, para trazer o Jobson, que existe uma coisa chamada taxa de vitrine, né, que normalmente é 20%. Quando o jogador já é um jogador grande e o time que ele está vindo também é grande. Mas quando você tem um jogador que vem de um clube menor e que não tem nome ainda, aí normalmente você fica com meio a meio, ou 60-40, aí vai depender da negociação que você fez. Eu não me lembro como é que foi o Jobson. Mas eu sei que a gente ficou no mínimo com 50%, mas acho que foi mais. E aí ele vem e, ele, junto com o Jefferson, né? Lógico, junto com todo o elenco, né? Mas a junção do elenco que tinha com o Jefferson e ele foi que nos salvou em 2009. Porque ele veio comendo a bola, com uma força física absurda, né? Força física absurda, né? E o Jefferson fechando o gol. E nesse primeiro momento o Jobson tranquilo, nos bastidores, assim? Não, ele nunca foi tranquilo. Já chegou dando problema? Nunca foi tranquilo. Ele já chegou com problemas, porque ele tinha trocado de empresário, e aí a gente descobre que ele já estava no terceiro empresário, que ele vai pegando dinheiro dos empresários e vai largando os empresários, e aí começa a ter ação na justiça contra ele. Então ele já chega com a cabeça meio virada por causa desse problema. E aí a gente começa a tentar ajudar, né? Como sempre eu fazia, o acolhimento com os jogadores e tal. Começa a tentar ajudar. Mas ele era muito complicado, assim. Ele vinha de uma estrutura muito difícil. Familiar. Muito difícil. E o clube fornecia psicólogo? A gente tinha a Maíra
Justo, que hoje está no Vasco, já está no Vasco há alguns anos, fazendo um excelente trabalho. Mas o psicólogo, ele só adianta quando o jogador quer. Aliás, quando o jogador não, como qualquer paciente quer. Quando o paciente não quer, adianta. E, na verdade, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O Jobson não tinha entendimento para aquilo. Pra ser jogador Não, pra fazer terapia. Ele não tinha entendimento. Entendeu? Ele não tinha esse entendimento. Ele assimilava. Assim, eu fui fazer uma reunião com ele, na casa dele, pra tentar... Eu chego lá, ele tá de cueca e o primo tá nu. Cara. Porra, não foi mal, não foi mais forte que eu. E aí eu falo com ele, Jobson, pelo amor de Deus, vai botar uma roupa e manda esse cara sair da sala. Caraca. Entendeu? Então, assim, era uma pessoa até certo ponto inocente, cara. Sim. Entendeu? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pela primeira vez, o Jobson tava limpo. E ferraram ele lá no mundo árabe. Depois que ele sai daqui, né? Mas qual foi a primeira, assim... Não, mas como é que ferraram com ele lá? Como é que ferraram? Vamos lá. O mundo árabe, como um todo, né? Eu não sei, não vou precisar país, mas ali eu tenho histórico de vários amigos de futebol que tiveram problemas seríssimos no mundo árabe. Por quê? Você tá bem, você é o rei. Você ganha presentes, ouro, joias, carros, tudo. Você tem um declínio técnico, começa a não fazer gol, a bola começa a não entrar, começa a haver uma cobrança do sheik. E eles têm a paciência muito curta. Eles são imediatistas. Então o que acontece com o Jobson? Ele começa bem, começa a fazer gols, e depois ele tem um declínio técnico. Mas lá, cara, não tem droga. Bebida lá só na parte internacional. Não tem mulher. Quem vai solteiro pra lá corta um dobrado. Corta um dobrado. Então, assim, é muito bom pra ganhar dinheiro enquanto você está bem e se você tem uma família estruturada. Porque o jogador só treina uma vez por dia, 7 horas da noite. Ele vive em função da família o dia todo. É uma coisa completamente atípica pro jogador de futebol. O Jobson foi sozinho pra lá? Foi sozinho. Com 2 primos nu. Primo, sempre primo. Os parças. Aí o clube coloca o intérprete. E aí o chefe lá do clube chegou pra ele e falou o seguinte: não quero mais você. Eu te dou uma passagem de primeira classe, aí você assina a rescisão como se tivesse recebido tudo. E não tá certo. Ele tem que receber o que é direito. Sim. Ele liga para um advogado muito famoso aqui no Brasil. Eu não vou citar nomes. Acho que é meu amigo também. Por isso que eu sei bem da história. Esse advogado é um cara internacionalmente conhecido. Que a primeira coisa que o clube fez, o advogado falou para ele o seguinte: não assina nada e vamos lá, porque aí a gente vai pra FIFA depois e recebe. E aí, mas você tem que cumprir todas as suas obrigações com o clube. Vai pro treino. E ele assim fez. Quando o chefe lá viu que ele estava orientado e tal, o que ele fez? Tirou o intérprete do Jobson. A casa é cedida pelo clube, ele manda tirar as coisas do Jobson, tirando tudo que ele tinha ganho de presente, troca a fechadura da porta, ele volta do treino, tá todas as coisas dele jogadas na rua. Ele fica desesperado, liga para esse advogado, que consegue uma pessoa lá que fala português, pega ele, leva para um hotel, manda algum dinheiro para ele através dessa pessoa,
e diz que vai começar a negociar com o clube para tentar fazer uma rescisão. Lá, o jogador tem que ir para o jogo. Mesmo que ele não esteja relacionado, ele tem que ir pro jogo e ficar no camarote do clube. Quando ele tá no camarote do clube, chegam 2 médicos para fazer o exame de doping nele. Puta. E ele liga para o advogado fala, não faz que vai dar positivo. E a gente vai brigar. Ele não faz. Só que no futebol, você se recusar a fazer é a mesma coisa de você dizer, eu estou com droga. Tipo bafômetro na Exatamente. lei seca. Isso aí. E aí foi a decisão do tribunal árabe lá foi de que ele estava dopado, suspendê-lo. O advogado recorreu à FIFA e tal, mas a FIFA manteve a condenação. E pela primeira vez que ele estava limpo, e ele estava aqui no Rio, no Botafogo, tentando jogar, mas o corpo já não ajudava mais, porque o Jobson nunca foi atleta. Aí já é uma segunda passagem, né? Isso, quando ele segunda vem pra passagem. cá. Ele nunca foi atleta. Ele foi jogador. Ele nunca foi atleta. Ele sempre foi acima do peso, brigava com peso. O Joel chamava ele de pernilzinho. Pernilzinho? Pernilzinho. Entendeu? Então, assim, ele tinha o dom. Ele tinha hábito de faltar treino? Muito treino? Não, muito não. Pouco. Uhum. Faltava pouco. Chegava atrasado. Sim. Atrasado. E eu fiquei com pena porque pela primeira vez eu tinha visto ele limpo de verdade. Sim. Porque o maior problema do Jobson não era a droga. O problema do Jobson era a bebida. Ele era alcoólatra. E as pessoas não sabem disso. Quando ele bebia, acabava que algumas vezes ele acabava usando droga. Sim. Mas bebida era todo dia. Todo dia? Todo. Cara. Ele era alcoólatra. Ele chegou a pedir ajuda nesse sentido Não. pro clube? Nunca? Não. Aí é complicado. O cara não pede ajuda. Mas às vezes... Falando daí que complica. Se o cara não enxerga que tem essa doença, aí vai embora. Difícil, né? É difícil. É muito difícil. Não, eu sei porque eu tenho casos de alcoolismo na família. Sim, eu tive. É muito difícil. Quando a pessoa não assume, já era. Muito difícil. Muito Eu fiquei com muita pena dele por isso. Porque eu vi pela primeira vez ele limpo. Eu conversei com ele, estive junto com ele, e você via a transformação, assim. Tava um cara mais pausado e tal. E aí me preocupou, porque eu sabia que ele tinha uma cabeça muito pequena, e ele não poder exercer o futebol, que era a única forma de ganhar pão dele, Sim. o que poderia acontecer. E aí começou a acontecer essa série de merdas aí na vida dele, né, depois disso. Porque o cara... Mas qual foi aquele primeiro sinal que vocês tiveram, assim, do tipo, cara, esse cara aqui não vai dar certo, a gente vai ter que ter um olho firme nele aqui? Olha, foi nas situações que foram acontecendo no dia a dia do futebol, né, de ter que estar conversando todo dia, dando multa direto e tal. E eu me lembro que nessa época, pra gente captar dinheiro, a gente fazia umas cestas de jogadores. Sexta? A gente pegava percentuais de jogadores da base e negociava com botafoguenses, com empresários, e eu era o assistente técnico que falava pelas cestas para os investidores. E colocaram o Jobson numa cesta dessa. E eu fiquei numa sinuca de bico. Porque a gente precisava do dinheiro, eu sabia, só que eu tinha sido colocado como uma pessoa técnica que dava uma opinião técnica sobre os jogadores para os investidores. Sim. E eu não podia mentir. Claro. E eu tinha que falar a verdade. Eita. Eu tinha que falar a verdade. E a pessoa desistiu. Era um grupo, né? Uhum. Assim, me lembro que um cara aí do mercado veio falar comigo. Falou, olha, você ganhou ponto comigo hoje. E não foi engraçado porque eu não lembro quem estava comigo do clube, do financeiro, tentou entrar em cima da minha fala. E esse cara se levantou e falou, deixa ele falar. Ele é o analista técnico, você é o financeiro. Deixa ele falar que ele está aqui para isso. E aí eu falei,
É um grande jogador, tem uma qualidade muito grande. Não é atleta, mas é completamente indisciplinado. Difícil de ser controlado. A gente mesmo com toda a força, todas as multas, todas as broncas, ele é meio incontrolável. Sim. Então, eu tenho medo de vocês colocarem o dinheiro de vocês e daqui esse cara fazer uma besteira daqui a um dia e vocês perderem todo o investimento que vocês fizeram. É, uma pena. Uma pena bizarro. porque o Jobson era cracaço. E não ajudou muito. Ele foi pro Itumbiara depois daqui ou ele passou indo pro Não, ele foi pra, salvo engano, ele foi pra um clube fora. clube fora, né? Porque a gente teve a oportunidade de fazer, a gente tinha que fazer. Você sabia sim. que ia micar. É porque, tu lembra disso? Ele foi pro Itumbiara, Não lembro disso. que tinha o Beto, de 95, Nossa, é verdade. e o Valdiran. Caraca, nossa, eu lembro muito. Lembra? Era Beto, Valdiran e o Ferrou, Jovem. né? Ferrou, né? Ferrou, né? Cidade Eu lembro nunca quando mais aconteceu foi a isso, eu falei assim, nunca mais. Abalou as estruturas. Tipo que Viena, que desce 3 níveis por ano. Mas enfim, pô, ó, lembrando que cupom glorioso, Three Monkeys Beer lá no site deles, link tá aqui na descrição. Bota o cupom glorioso que você ganha 15% de desconto e agradecer a mais de 500 pessoas ao vivo. Muito obrigado. Absurdo vocês... As 500 pessoas que estão aí já deixaram like na live? Deixa like. Já se inscreveram? Quantos likes? Tem aí? Por 570 pessoas ao vivo. Meu Deus do céu. Deixa o like aí, rapaziada. E se inscreve no canal pra ajudar a gente. Vocês estão fazendo eu acreditar, hein?